American Fiction me deixou meio confuso. Eu confesso que eu fiquei pensando por um bom tempo no que falar sobre o filme, sem exatamente chegar numa ideia central que pudesse agregar todas as coisas que eu fui reparando ao longo da duração. Não que não existam vários pontos interessantes para a gente discutir, na verdade só a premissa de American Fiction já é bem instigante, né? Um escritor cansado de ver o sucesso de obras que se entregam para os estereótipos mais exagerados de histórias sobre personagens negros usa um pseudônimo para escrever um livro que se entrega para os estereótipos mais exagerados de histórias sobre personagens negros, com a intenção de tirar sarro de tudo isso. Mas quando seu livro se torna um sucesso, ele é obrigado a confrontar a essência da representatividade racial na arte e no entretenimento, assim como a sua própria identidade profissional e as suas relações sociais, familiares. E essa ideia já foi vista antes no cinema, um personagem que propõe a criação de algo ruim de propósito e depois lida com uma repercussão inesperadamente positiva. A gente viu isso no filme Os Produtores, ou Primavera para Hitler, do Mel Brooks, em 1968, que foi refilmado em 2005, com Matthew Broderick, e num filme tematicamente muito mais próximo, A Hora do Show, dirigido pelo Spike Lee no ano 2000. Ali, um roteirista frustrado de TV resolve criar um programa que também vai fundo nas características mais problemáticas possíveis e a coisa toda escalona tremendamente quando, de novo, ele se depara com um sucesso enorme do programa. American Fiction, por sua vez, é um filme bem mais comedido, talvez. Sei lá, eu acho que esse filme de estreia do diretor Cord Jefferson caminha numa linha tênue entre a sátira e o drama padrão que a gente costuma ver, não investindo completamente em nenhum dos dois gêneros específicos. O que não significa que isso seja ruim. Eu até acho interessante que um filme sobre se entregar ou não às expectativas da indústria sobre como deve ser a sua história também não se decida exatamente sobre um formato específico de narrativa que seja facilmente reconhecido ou encaixotado. Por outro lado, é curioso que, mesmo ficando meio em cima do muro quanto a isso, ainda assim o filme ganhou o prestígio necessário para ser indicado ao Oscar como melhor filme e também indicar os atores Jeffrey Wright e Sterling K. Brown nas categorias de melhor ator e melhor ator coadjuvante. Ou seja, não atendendo às expectativas sobre como deve ser um drama ou uma sátira social, o filme meio que atendeu às expectativas da academia mesmo assim, e foi bem recebido pelos votantes que decidem as indicações. Mas o maior problema de American Fiction, pra mim, talvez seja o quanto esse filme é normal. Sei lá, eu não vejo nada tão autêntico, tão inovador, tão capaz de destacar esse de todos os outros filmes indicados, apesar de ele ser muito bem conduzido, né? É um filme gostoso de assistir, que aborda os seus momentos dramáticos sempre com um certo charme, um toque aí de bom humor, e que discute um assunto importante de um jeito leve, acessível, digerível por quem tá querendo simplesmente assistir um filme bacana. Talvez o melhor jeito de definir esse sentimento que eu tô tentando chegar aqui é dizer que American Fiction é o Coda, o No Ritmo do Coração desse ano. É um filme que parece fazer tudo certinho, que toca em temas relevantes e faz isso com um misto agradável de drama e humor, mas que honestamente não é tão memorável assim. A diferença talvez seja a atuação do Jeffrey Wright, finalmente conduzindo um filme grande como protagonista, depois de tanto tempo sendo sempre um dos melhores coadjuvantes nos filmes de outros atores, o que é engraçado, pensando que o seu papel de estreia foi justamente um protagonista, na cinebiografia do artista Jean-Michel Basquiat, em 1996. E como ele faz isso com uma facilidade tão deliciosa de assistir, Com aquela sua voz tão característica, ele é simplesmente magnético nas cenas, e de um jeito que parece totalmente natural. Não parece uma atuação forçada para chamar atenção, nem nada disso, E eu gosto principalmente do quanto a sua performance como escritor Monk é sutil. O Monk é um cara que tem sido devorado por dentro pela sua frustração com a própria falta de sucesso dos seus livros e que resolve se vingar do mundo com uma pegadinha que começa a ir longe demais. Mas todas essas angústias se refletem muito mais na postura e no humor do personagem, no jeito como ele parece habitar várias cenas estando presente fisicamente, mas completamente ausente mentalmente ou emocionalmente, E ao longo do filme, algumas situações específicas começam a trazer o cara de volta, Começam a fazer ele se reconectar com a sua família e com as pessoas próximas a ele. Mas no meio disso, ele tá sempre sendo sabotado pelo próprio rancor, pela autodepreciação que não se resolve porque o orgulho, o ego, a teimosia do personagem não permitem que ele enxergue e resolva os seus próprios problemas. Sem dúvidas, é um personagem interessante numa interpretação muito boa e responsável por segurar boa parte do charme e do carisma do filme.
Assim como o Sterling K. Brown, que faz o irmão do Monk e que surge nos momentos pontuais da trama como se fosse uma ferida exposta, uma pessoa que nunca teve os seus machucados completamente sarados, né, e que coleciona vários gatilhos que rompem a pouca conexão que estava rolando com a família, mas que eventualmente acaba sempre reencontrando um caminho até esses familiares. Mas por melhor que esses dois estejam no filme e que seja importante que a gente se conecte a essa parte mais dramática da história, ela não deixa de ser meio protocolar, sendo que a parte satírica é mais interessante, mas não recebe tanto destaque quanto poderia. A gente fica esperando essa piada pertinente do livro Trash sendo aclamado como sucesso virar o condutor de várias mudanças que transformem a jornada do Monk, ou mesmo mudem o que ele pensa sobre tudo isso. Mas o seu pensamento sobre o assunto permanece meio semelhante do começo ao fim do filme. Talvez com ele se entregando para uma visão ainda mais cínica no final, mas não completamente oposta a tudo que ele já vinha fazendo antes. Só que mesmo que eu esperasse uma investida mais forte na parte satírica, alguns exageros que já estão presentes ali me incomodam também, né? Como o retrato dos vários profissionais da indústria que acreditam cegamente nas qualidades do livro zoado, né? Numa caricatura extrema que até retira um pouco da força da mensagem que o filme parece defender, pensando que muitas obras problemáticas em termos de representatividade são danosas justamente por serem mais sutis, pelos problemas serem mais escondidos por baixo de uma superfície que se diz importante para o movimento. E aqui o negócio é tão descarado que se torna um pouco fora da realidade mais pé no chão da parte dramática que a gente acompanha no resto do filme. E de novo, né, se o filme assumisse mais completamente a parte satírica, isso talvez não fosse um problema tão grande, já que o conjunto da obra seria, como um todo, mais exagerado, ao invés de só partes específicas serem assim. Exemplos recentes. Não Olhe Pra Cima, do Adam McKay, um filme que muita gente descarta por ser tão ridiculamente ridículo, ou mesmo o recente Homem dos Sonhos, do Nicolas Cage, que ainda nem estreou no Brasil, mas que também satiriza um assunto mergulhando de cabeça no absurdo, né? A questão do cancelamento e tudo mais. E esses dois filmes têm vídeo aqui no canal, caso você queira conferir. A partir daqui fica o aviso de spoiler, se você não viu ainda, assiste lá e depois volta pra cá. Talvez por isso o final de American Fiction me provoque sentimentos tão confusos, já que ele finalmente parece dar o passo a mais que eu esperava ao longo do resto do filme. Ele abraça a metalinguagem e termina com a crítica mais direta e dolorosamente real sobre o que a indústria realmente espera de personagens negros, principalmente por parte de pessoas brancas que só procuram se sentir absolvidas do racismo histórico que vem se perpetuando há tanto tempo, né? Que é esse papel eternamente martirizado, sempre conectado às dores vividas diariamente pela população negra no mundo todo. E com esse final eu fico pensando se, mesmo de um jeito mais sutil, eu mesmo não sou pego nessa expectativa controladora de como eu acho que histórias assim precisam ser contadas. A personagem da Issa Rae, que no filme é uma escritora bem-sucedida justamente por se entregar sem medo a essa representação esperada de personagens negros, define que ela faz isso conscientemente, né? E que não vê problema em satisfazer um nicho de mercado dando a ele exatamente o que ele se acostumou a receber. Talvez num raciocínio de que isso nunca vai mudar, que pessoas brancas nunca vão deixar de querer enxergar a história de pessoas negras assim, e já que tudo é imutável, que ela pelo menos consiga ganhar a vida com isso. Já o Monk questiona o tempo todo por que a sua obra precisa se definir por ele ser uma pessoa negra, e não simplesmente por existir por si só, separada da sua identidade racial, cultural e por aí em diante. Um questionamento que eu acho igualmente interessante, né? E que se torna válido por sair da boca de um personagem negro que tem propriedade para discutir esse assunto também. Na verdade, todos esses questionamentos são válidos, são interessantes e estão longe de terem uma resposta definitiva. E eu até passo a gostar mais do draminha familiar, que mesmo sendo filmado de um jeito tão comum, tão parecido com outras obras, acaba permitindo que seus personagens tenham justamente uma existência normal, dilemas cotidianos, brigas de família, mortes que acontecem por doença e não só por violência policial, pela criminalidade. Então, no geral, American Fiction acerta em muitos desses elementos e é um ótimo ponto de partida para a gente conversar sobre essa questão da representatividade, olhando por alguns ângulos diferentes, e que faz isso dando espaço
espaço a um ator importante que a indústria tinha se acomodado, né, em deixar eternamente no papel de coadjuvante. Mas eu ainda não sei. Mesmo com tudo isso, eu tenho a sensação de que vai passar a temporada de premiações e a gente não vai lembrar tanto desse filme. A não ser que ele vença, e mesmo assim, isso não garante uma permanência automática aí no imaginário coletivo. Mas é o que eu sempre digo sobre premiações de cinema, né? A gente curte, a gente torce, a gente se envolve, a gente faz maratona para ver o máximo que der, mas no fim do dia importa mais como o filme se relaciona com você, com a sua experiência assistindo, do que como ele se compara aos outros que estão indicados, né? Então, beleza, tá valendo. Mas diz aí o que você achou de American Fiction, já que eu claramente não sei o que eu tô falando aqui até agora. Comenta aí embaixo pra gente continuar a discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Eu descobri que 80% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritos, então, se você puder se inscrever, eu agradeço demais. E a gente se vê no próximo vídeo.